Então, lembrando, 40 minutinhos de atividade. E quando tiver faltando 5 minutinhos, 10 ou 5, eu estou avisando. Sempre eu aviso no grupo quando a gente está voltando, tá bom? Então, pega aí teu livro, página 100, para a gente começar aqui. Então, na página 100, nós vamos aqui fazer a comparação de quantidades expressa por frações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente melhor visualizar. Então, a mãe de Samuel, ela fez um pão e dividiu em 6 fatias do mesmo tamanho. Samuel comeu 3/6, ou seja, 3 pedaços desse pão que estava aí, 3 pedaços desse pão que foi dividido em 6, e sua irmã Cibele comeu 2 fatias desse pão. Quem comeu mais pão? Então, você vai observar aqui ao lado, tá? Você vai observar aqui ao lado quem foi que comeu mais. E vai completar. Samuel comeu quantas fatias das 6? E Cibele comeu quantas fatias? E você vai estar colocando aqui. Tá? Então, Cibele, a mãe de Cibele e de Samuel, ela dividiu o pão em 6 partes iguais. Samuel comeu 3/6 e Cibele 2/6. Então, você vai estar colocando aqui esses números que estão faltando e responder o seguinte. E ver aqui o seguinte. Como todas as fatias do pão são do mesmo tamanho, concluímos que Samuel comeu mais do que Cibele. Porque 3/6 do pão é uma porção maior que 2/6 do mesmo pão, tá? Então, aqui nós temos 3/6 maior do que 2/6. E na atividade, você vai observar o seguinte, vai fazer o seguinte. Pedro ganhou R$80. Então, gastou 1/4. Então, R$80 você vai dividir aí em 4 partes iguais, tá certo? Onde ele gastou 1/4 desse valor com brinquedos e 1/4 de material escolar. O que sobrou, ele guardou em um cofrinho. Então, responda as questões. Lembrando, você vai pegar aí os R$80, tá? Você vai pegar os R$80 e você vai dividir ele aí em 4 partes, tá? Os R$80 você vai estar dividindo ele em 4 partes, onde ele gastou 1/4 com brinquedos e 1/4 com material escolar. E você vai dizer quanto foi que sobrou. Nesse caso aqui, 2/4, quanto é que dá? Quanto é esse aqui? Qual é o valor desses 2/4? Qual foi a quantia gasta por brinquedos? Então, 1/4 de R$80, quanto é? E a quantia gasta em material escolar, você vai ter que saber quanto é também. E que fração do dinheiro foi guardada no cofrinho? Beleza? É facinho, é só prestar atenção nisso que a tia fez aqui agora. Neste caso, a quantia que ele guardou foi maior, menor ou igual ao que ele gastou no total com brinquedos e material escolar. Então, perceba, ele tinha R$80, ele dividiu em 4 partes, onde 1/4 ele gastou com brinquedo, outro quarto ele gastou com material escolar e sobrou essas 2 partes aqui. Então, essa foi igual, foi maior ou foi menor do que ele gastou com brinquedo e material escolar. Tá fácil, só prestar atenção. E na página seguinte, na página 101, você irá completar usando maior que e menor que para comparar, em cada caso, 2 frações de uma mesma unidade. Essa unidade pode ser, por exemplo, um desenho, um doce ou uma quantia em dinheiro, tá? Então, você, na letra A aqui, por exemplo, você vai ter uma barra de chocolate. E você vai dividir ela em 3 partes. Então, você vai dizer aí, se 2... Ó, a gente tem que fazer 2 vezes, tá?
Você vai ter que fazer 2 vezes. Aí você vai comparar aqui. Deixa eu ver agora outra cor, para não ficar igual. 2/3 e 1/3. Então, você vai dizer aí quem é maior, se é 2/3 ou 1/3. E você vai colocar que é maior que ou menor que. Um desses dois que você vai estar colocando aqui, um desses dois símbolos. Certo? Do mesmo jeito que você vai estar fazendo aqui com a letra B, C, D, E e F. Você vai estar fazendo aí através de desenhos para poder você saber se vai ser maior que ou menor que. Se 4/6 ele é maior ou menor do que 5/6. Lembrando daquela regrinha, denominador igual, você vai observar o numerador para saber quem é maior e quem é o menor. Tá? Olha aqui para esses números aqui em cima. Ó. Você vai olhar para o numerador. Os denominadores são todos iguais. Então, o que vai valer aqui é você observar os numeradores. Quanto maior o numerador, maior a fração. No número 3, Karine e Fernando ganharam uma cartolina cada um. Essas cartolinas são iguais e cada um deverá pintar a sua. Karina pintará 1/5 da sua cartolina. Então, lembrando, gente, você vai ter que pegar, ó, no caso, Karina, você vai pegar aqui e vai dividir essa cartolina de Karina em 5. Ai, gente, que desenho lindo. Você vai dividir aqui, ó, em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E a de Fernando, 1/3. Então, a de Fernando, você vai dividir ela em 3, tá? Quem pintará uma parte maior da cartolina? Deixa eu pegar aqui, opa. Então, Karine, ela vai pintar 1/5, opa, volta, 1/5, enquanto... Ai, essa coisa que aparece, não dá para... Enquanto Fernando vai pintar 1/3. Então, quem foi que pintou mais? Quem foi que pintou menos? Aí. Em seguida, você vai explicar como é que você pensou para responder essa questão e a questão super, hiper, ultra fácil aqui dessa atividade. Você vai pintar as barras de acordo com a fração indicada. Então, nós temos aqui as barras, 2/6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2/6, você vai pintar 2 de 6. 1/2, uma de 2. E assim você vai fazer com as seguintes questões. 4/5, 5/7. 5/8, 6/9, tá? E vai comparar as frações mais uma vez e completar com o menor que o maior que. E ordene as frações da menor para a maior. Certo? São 9/7. 9h50, 9h10, 9h50, a gente está voltando, tá? 40 minutinhos para vocês estarem realizando essa atividade. Super fácil, vamos lá? Então, até daqui a pouco. Qualquer coisa, mensagem no WhatsApp. Então, vamos embora aí. Hora da correção da atividade matemática. Gente, tá faltando muita gente mandar atividade para mim. Eu estou contando nos dedos de uma mão só quem é que está mandando a atividade. Tá? Então, tá muita gente faltando compartilhar comigo essa atividade, tá? Então, vamos estar compartilhando aqui a tela com vocês para a gente estar fazendo aqui a correção da atividade. Então, vamos lá. Na atividade aqui, nós tínhamos as seguintes questões. Na página 100, comparação de quantidades expressas por frações. Então, nós vemos aqui que a mãe de Samuel, ela fez um pão e dividiu em 6 fatias, do mesmo tamanho. Samuel comeu 3/6 do pão e sua irmã comeu 2/6 do pão. Então, Samuel comeu 3 das 6 fatias e Cibele comeu 2 das 6 fatias. Como todas as fatias do pão são do mesmo tamanho, concluímos, então, que Samuel comeu mais do que Cibele.
Então, 3/6 é maior do que 2/6, pois 2/6 é menor do que 3/6. Na atividade, olha aqui, eu peguei para vocês, fiz até assim, não foi? 80, eita, que 80 bonito. 80, onde você iria dividir em 4 partes iguais. Então, cada parte igual ficaria aqui, ó. 20 com 20, 40. Só não botei esse aqui que eu não ia dar a resposta, né? Com 20, 60, com 20, 80. Não foi assim que eu fiz? Só não coloquei os números aqui ao lado, tá? Só não coloquei tudo aqui ao do lado. Sempre que você tiver alguma dúvida, gente, pergunte para mim, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, tem que perguntar. Aí tem como eu estar explicando. Então, a Alice mandou a dúvida, eu expliquei para ela. Bruna mandou dúvida, eu expliquei para ela. Maria Clara explicou, perguntou ali, estava com dúvida, eu expliquei. Não foi, gatinhas? Então, quando vocês tiverem dúvidas, mandem. Sempre a tia diz. Qualquer dúvida, mensagem no WhatsApp. Tem que mandar para a tia poder tirar, tá certo? Então, o Pedro ele ganhou R$ 80. Então, ele gastou um quarto desse valor. Se ele está falando um quarto, então é sinal que ele dividiu esses R$ 80 em 4 partes, tá? 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Um quarto ele gastou com brinquedos e um quarto ele gastou com material escolar. Então, ele gastou R$ 40 desse dinheiro do total, não foi? E o que sobrou, que no caso é esse valor aqui, ó, são R$ 40 que sobrou, né? Ele guardou no cofrinho. Então, gente, ó, de R$ 80, ele gastou 20 com o material escolar e 20 com o brinquedo. Ele dividiu em 4 partes esse dinheiro, onde um quarto gastou com brinquedo e um quarto gastou com material escolar. Qual foi a quantia gasta com brinquedos? Então, se R$ 80 ele dividiu em 4 partes iguais, ele gastou R$ 20. E a quantia gasta com material escolar, se ele gastou um quarto também, então ele gastou R$ 20. Que fração do dinheiro foi guardada no cofrinho? Ele guardou 2 quartos. Ó, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4, aqui, ó, uma parte de 4, 2 partes de 4, 3 partes de 4 e a quarta parte de 4. Então, um quarto foi com matéria, foi com brinquedo e um quarto foi com material escolar. Então, sobraram aqui 2 quartos, 2 partes daquele dinheiro, ou a metade, tá? Então, a resposta é 2 quartos ou meio, tá? Porque, no caso aqui, ó, ele gastou a metade do dinheiro e sobrou a outra metade. Bom? Nesse caso, a quantia que ele guardou foi maior, menor ou igual ao que ele gastou? Foi igual. Ele gastou R$ 40 e ele guardou R$ 40. Então, ficou igual aqui, tá certo? Eita, que a risada foi boa, Alice! Na página 101 foi fácil também, gente. Ó, você iria... Opa, devagar, quando... Você iria completar usando maior que e menor que. Lembrando, quando o denominador for igual, você vai observar o numerador, ou seja, o número de cima. Então, quando o número de cima, o numerador, ele for maior do que o outro número, então essa fração ela é a maior. Então, 2/3 ele é maior do que 1/3. 4/6 ele é menor do que 5/6. 3/7 ele é menor do que 6/7. 6/10 ele é maior do que 5/10. 1/5 ele é menor do que 4/5. E 8/10 ele é maior do que 6/10. Perceba que você iria, observar esses números aqui, ó. Quem é maior e quem é menor. Então, esse caso aqui, você iria olhar o numerador, denominador, todos são iguais. Aí, são iguais.
Então, você iria observar o numerador, quem era maior e quem era menor. No número 3, Karina e Fernando ganharam uma cartolina, cada um, e essas cartolinas, elas são iguais, e cada um deveria pintar a sua, e Karina pintará 1/5 da cartolina, e Fernando 1/3. Lembra, aqui, ó, Karen, 1, 2, 3, 4, 5. Eita, 1, 2, 3, 4, 5. Do mesmo tamanho, Fernando, ó. Tá bom? Então, o que aconteceria aqui? Karina, ela ia pintar 1/5 da sua cartolina e Fernando 1/3. E você, observando aqui, o terço ele vai ser maior do que o quinto. Tá bom? Quem pintará a maior parte da cartolina será Fernando. Perceba que ó, a cartolina está no mesmo tamanho, só que Karina dividiu ela em 5 partes e Fernando só dividiu em 3. E ele pintou uma, enquanto Karina também pintou uma. Só que quando você for comparar aqui, a parte que Fernando pintou vai ser bem maior, tá? Vamos limpar aqui. O exemplo que você pode dar aqui é um pedaço da divisão em 5 partes iguais é menor que um pedaço que é dividido em 3. Então, ele vai ser essa resposta da letra B. Número 4, que alguns coleguinhas mandaram mensagem. Observe, gente, ó, nós temos aqui 3 barras grandes, onde cada um aqui foi, ó, essa barra grande, aqui ela está dividida em 2 barras, tá? Então, uma para 2/6 e outra para 1/2, tá? Então, para não ficar tudo grudadinho. Eita, que a risada é muito ali. Então, você iria pintar de acordo com a fração de cada. Então, nós temos 2/6. Percebam, deixa eu só pegar aqui para estar anotando, que eu gosto de estar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Está dividido em 6 partes. E ele pede para você pintar 2/6. Ou seja, 2 das 6 partes que você iria pintar. Tá bom? Então, você iria fazer isso com essa e com todas as outras questões. Observar em quantas partes teria sido dividida. 1/2. Perceba que aqui está dividido em 2 partes e você só iria pintar uma. 4/5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E dessas 5, você iria pintar 4. 5/7. Aqui está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes iguais, onde foi pintado 5. Nesse seguinte aqui, ó, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O denominador foi 8. E o numerador 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pintou 5 partes de 8. Do mesmo jeito aqui, ó. Agora 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Denominador 9. Numerador 6, onde você iria pintar 6 partes de 9. E com a comparação, você iria comparar as frações e completar com maior ou menor que, tá? Lembrando aqui, então, nós temos 2/6, ele é menor do que 1/2. Então, veja que os 2/6, ele é menor do que 1/2 aqui. 4/5, ele é maior do que 5/7. 5/7, tá? Então, ó, observa aqui que 4/5, ele é maior do que 5/7. Ai, sétimo. 5/8, ele é menor do que 6/9. Aqui, ó. Perceba que os 5/8, ele é menor do que os 6/9.
E, em seguida, você iria ordenar as frações do menor para o maior. Então, 2/6, 1/2, 5/8, 6/9, 5/7 e 4/5. Essa foi a atividade de matemática.